uma verdade na história de Jesus que muitos ignoram. Uma verdade tão profunda que muda completamente a forma como entendemos a fé, o amor e o propósito da vida. Jesus não veio apenas para fundar uma religião, ele veio para revelar o coração de Deus. Desde o nascimento humilde em Belém até o último suspiro na cruz, cada detalhe da sua jornada carrega significados que o mundo moderno tenta esquecer. Em João 1,14 está escrito: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade." Isso quer dizer que o próprio Deus desceu para viver a nossa dor, sentir o nosso cansaço e nos ensinar o caminho da eternidade. E essa é a verdade que muitos não querem ouvir. Jesus não veio para oferecer conforto terreno, mas salvação eterna. Curta este vídeo se você quer redescobrir o verdadeiro propósito da vida de Jesus e o que ele veio realmente te entregar. O mundo fala de um Cristo conveniente, que se encaixa nas vontades humanas, mas o Cristo da Bíblia confronta, transforma e exige entrega. Ele não apenas perdoa pecados, ele chama para uma mudança de vida radical. Em Mateus 16:24, Jesus disse: "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Muitos falam de bênçãos, mas poucos falam da cruz. E é justamente na cruz que está escondida a maior revelação do amor divino. A cruz não é símbolo de derrota. É o altar da vitória onde o amor venceu o pecado e a morte. Inscreva-se no canal se você quer conhecer mais profundamente esse Jesus que não apenas consola, mas transforma. Jesus não apenas pregava sobre o amor, ele o demonstrava em cada gesto, cada olhar, cada palavra. Ele tocava os impuros, sentava-se com os rejeitados e perdoava os imperdoáveis. Em Lucas 19:10, ele declarou: "Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido." Isso quer dizer que o foco de Cristo sempre foram os que o mundo descartou. A verdade que muitos não querem encarar é que Jesus não veio para os perfeitos, mas para os quebrados. Ele não exige performance, exige rendição. Curta este vídeo se você acredita que o amor de Deus ainda alcança os improváveis, os cansados e os esquecidos. O que poucos entendem é que o poder de Jesus não estava apenas em seus milagres, mas em sua obediência. Quando multiplicava pães, ele mostrava a generosidade do céu. Quando curava cegos, revelava a compaixão do Pai. Mas quando permaneceu em silêncio diante dos acusadores, ele mostrou o domínio sobre o próprio sofrimento. A obediência de Cristo foi o maior milagre, pois foi ela que o levou até a cruz. Filipenses 2:8 diz: "E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz." Inscreva-se no canal se você quer aprender a viver a fé com o mesmo tipo de obediência que muda destinos. Jesus não veio apenas falar sobre Deus, ele veio mostrar quem Deus é. Muitos enxergam o Pai como um juiz distante, mas Jesus o revelou como um Pai amoroso, próximo e paciente. Em João 14:9 ele disse: "Quem me vê a mim, vê o Pai." Isso significa que cada gesto de compaixão de Cristo é o reflexo exato do coração de Deus. E é essa verdade que o mundo tenta apagar. A de que Deus não é uma ideia, é uma presença viva que age e fala por meio de Cristo. Curta este vídeo se você acredita que Deus ainda fala com você hoje, como falava através de Jesus. Há também um segredo espiritual que poucos percebem na história de Cristo. Ele nunca perdeu o controle, nem mesmo quando parecia derrotado. No Getsêmani, quando suava sangue, ele poderia ter desistido, mas escolheu a vontade do Pai. Em João 18:6, quando os soldados vieram prendê-lo, a simples declaração, "Sou eu", os fez cair por terra. Isso prova que ninguém tirou a vida de Jesus. Ele a entregou por amor. Inscreva-se no canal se você quer compreender o poder desse amor que se entrega sem resistir. Outra verdade que o mundo ignora é que a cruz não foi o fim da história. O terceiro dia chegou, e com ele, a vitória sobre a morte. O túmulo vazio é a prova de que nenhuma dor é definitiva e nenhum fracasso é final.
Em João 11:25, Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a mensagem que o inimigo quer silenciar, porque ela traz esperança aos que perderam tudo. Curta este vídeo se você acredita que Deus ainda ressuscita sonhos e vidas. A jornada de Jesus revela também um princípio que o mundo moderno rejeita: o poder da humildade. Enquanto muitos buscam tronos, ele lavou pés. Enquanto outros queriam fama, ele buscava servir. Em Marcos 10:45 está escrito: Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a verdade que incomoda. Seguir a Cristo é abrir mão de si. Inscreva-se no canal se você quer aprender a viver uma fé que serve e não apenas recebe. Jesus nunca buscou multidões. Ele buscou corações sinceros. Muitos o seguiam pelos milagres, mas poucos ficaram aos pés da cruz. O verdadeiro discípulo não é aquele que busca bênçãos, é aquele que permanece mesmo sem entender. E é justamente isso que diferencia a religião da relação. Curta este vídeo se você quer viver uma relação real com Cristo e não apenas um ritual. E talvez a maior verdade ignorada de todas seja esta: Jesus ainda está vivo e continua chamando cada um pelo nome. Ele não é uma lembrança do passado, é uma presença constante no presente. Apocalipse 3:20 declara: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Ele não força, ele convida. E hoje, ele te chama de novo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Jesus não é história, é realidade viva. A verdade oculta na história de Jesus é que ele não veio apenas para mudar o mundo exterior, mas para transformar o interior de cada pessoa. A maioria fala de Jesus como um personagem histórico, mas poucos o reconhecem como o Deus que vive e age hoje. Ele não é uma lembrança distante, ele é a presença que sustenta o universo. Em Colossenses 1:17 está escrito: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Isso significa que tudo o que existe se mantém vivo por causa dele. Quando o mundo tenta reduzir Cristo a uma figura simbólica, nega a essência da fé. Jesus é o centro de tudo. Curta este vídeo se você acredita que Jesus não é apenas história, mas a própria vida pulsando em cada respiração. Há algo que poucos entendem sobre o poder de Jesus. Ele nunca veio impor religião, mas revelar relacionamento. Ele rompeu tradições, desafiou sistemas e mostrou que o verdadeiro templo é o coração humano. Em João 4:23 ele disse: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A verdade que muitos ignoram é que a fé não é uma rotina, é uma conexão viva entre o homem e Deus. Inscreva-se no canal se você quer conhecer um Jesus real, que fala com você e não apenas sobre você. Jesus também revelou um segredo espiritual poderoso. O reino de Deus começa dentro de nós. Enquanto muitos esperam transformações externas, ele ensinou que o verdadeiro poder começa na alma. Em Lucas 17:21, ele afirmou: O reino de Deus está dentro de vós. Isso significa que antes de mudar o mundo, Deus muda o coração. E o coração transformado transforma tudo ao redor. Curta este vídeo se você acredita que a verdadeira revolução começa dentro de você. A verdade é que Jesus não veio buscar aplausos, ele veio buscar almas. Ele não procurava reconhecimento, procurava arrependimento. Muitos o seguiam pelos milagres, mas ele sabia que a fé verdadeira só nasce quando o amor é mais forte que o interesse. Em João 6:26 ele confrontou a multidão dizendo: Vós me buscais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Cristo não quer fãs, quer discípulos. Inscreva-se no canal se você quer aprender a seguir Jesus por quem ele é, e não apenas pelo que ele faz. Poucos percebem que Jesus viveu sua missão em completa simplicidade. Ele não possuía riquezas, não tinha casa fixa,
não usava poder político. Mesmo assim, influenciou toda a humanidade. Sua grandeza estava na humildade. Em Filipenses 2:7 está escrito que ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. A verdade que o mundo moderno ignora é que grandeza espiritual não se mede por posição, mas por serviço. Curta este vídeo se você acredita que servir é o maior sinal de força. A profundidade do amor de Jesus é outra verdade que poucos compreendem. Ele não amou quem merecia, amou quem o feriu. Enquanto era crucificado, orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Esse amor é a base do Evangelho, mas também o que o torna tão escandaloso para um mundo que só entende amor condicional. Jesus não amou com palavras, amou com sacrifício. Inscreva-se no canal se você quer aprender a viver esse tipo de amor que cura até quem o rejeita. Há também um segredo sobre os milagres de Jesus que poucos percebem. Cada milagre era um sinal do céu, não apenas uma ajuda terrena. Quando ele curava cegos, estava mostrando que só ele pode abrir olhos espirituais. Quando acalmava tempestades, ensinava que só ele traz paz em meio ao caos. Quando ressuscitava mortos, mostrava que nenhuma vida está perdida demais para ser restaurada. Curta este vídeo se você acredita que Deus ainda faz milagres, não apenas no corpo, mas na alma. O sofrimento de Cristo também revela uma verdade ignorada. Ele não morreu apenas por nossos pecados, mas para nos ensinar o valor da entrega. A cruz não é apenas símbolo de dor, é o modelo do amor que se dá até o fim. Em João 15:13 ele declarou: Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. A cruz é o trono de Cristo, o lugar onde o amor se tornou sacrifício e o sacrifício se tornou vitória. Inscreva-se no canal se você quer aprender o poder da entrega que muda vidas. Jesus também mostrou que o caminho da fé é estreito e exigente. Ele nunca prometeu facilidade, prometeu presença. Em João 16:33 ele disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a verdade que muitos preferem ignorar. Seguir Cristo é carregar a cruz, mas também é experimentar a vitória. A fé não elimina a luta, ela a torna vitoriosa. Curta este vídeo se você acredita que Deus te fortalece mesmo no meio da dor. E por fim, a verdade mais profunda. Jesus ainda está chamando. Não há pecado que o impeça de te amar, não há distância que o impeça de te alcançar. Ele continua dizendo: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. O chamado ainda ecoa, mas poucos o ouvem porque o ruído do mundo é alto. Hoje, essa voz fala contigo. Levanta-te, volta, recomeça. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Jesus não é mito nem passado. Ele é o Deus vivo, que ainda transforma o presente. A verdade oculta na história de Jesus é que ele nunca buscou convencer pelo discurso, mas conquistar pelo exemplo. Suas palavras tinham poder porque sua vida era coerente. O mundo tenta apagar essa parte, transformando Jesus em símbolo, mas esquecendo que ele foi real, que sentiu fome, sede, dor e ainda assim escolheu amar. Em Hebreus 4:15 está escrito: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Essa é a essência que muitos ignoram. Ele entende nossas dores porque viveu entre nós. Curta este vídeo se você acredita que Deus não é distante, mas alguém que conhece o que você sente. Jesus viveu de forma completamente contrária à lógica humana. Enquanto o mundo valorizava poder, ele escolheu servir. Enquanto as pessoas buscavam tronos, ele se ajoelhava. Enquanto os líderes religiosos impunham regras, ele oferecia graça. Isso é o que o torna único. Em Mateus 20:26, ele disse: Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. O verdadeiro poder está em servir, não em dominar.
Inscreva-se no canal se você quer aprender a grandeza que vem da humildade de Cristo. Outro ponto que muitos ignoram é que Jesus não veio apenas para perdoar, mas para libertar. Ele libertava pessoas não só de doenças, mas de fardos invisíveis, culpa, medo, rejeição. Em João 8,36, ele declarou: "Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Essa liberdade não é política nem emocional, é espiritual. É a paz que vem de saber que nada pode separar você do amor de Deus. Curta este vídeo se você acredita que a verdadeira liberdade está em Cristo. Há também um detalhe pouco comentado sobre a forma como Jesus enxergava as pessoas. Ele não via multidões, via corações. Quando todos viam pecadores, ele via filhos. Quando todos viam fracassos, ele via promessas. O olhar de Jesus não julgava, redimia. Ele enxergava potencial onde o mundo via condenação. Foi assim com a mulher adúltera, com Zaqueu, com Pedro. Em João 8,11 ele disse: "Nem eu te condeno, vai e não peques mais." Esse é o olhar que restaura, um olhar que diz: ainda há futuro. Inscreva-se no canal se você quer enxergar a vida e as pessoas com os olhos de Cristo. A verdade é que Jesus não veio criar seguidores cegos, mas discípulos conscientes. Ele ensinava, desafiava e chamava para reflexão. Seus sermões não eram discursos religiosos, eram convites à transformação. Em Mateus 7,24 ele explicou: "Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha." Ouvir não é suficiente. É preciso viver o que se crê. Curta este vídeo se você quer praticar a fé e não apenas ouvi-la. Muitos também não percebem que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, escolheu viver em dependência total do Pai. Ele orava, jejuava, buscava direção antes de cada decisão. Em Lucas 5,16 está escrito: "Retirava-se para os lugares desertos e ali orava." O Filho do Deus vivo se colocava de joelhos para nos ensinar que força espiritual vem da comunhão. A verdade é que sem oração não há poder, e sem intimidade não há revelação. Inscreva-se no canal se você quer aprender a andar com Deus como Jesus andava. A história de Jesus também revela o valor do silêncio. Ele sabia quando falar e quando calar. Quando foi acusado injustamente, não se defendeu porque sabia que o propósito era maior do que a humilhação. Em Isaías 53:7 está escrito: "Foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca." O silêncio de Cristo não era fraqueza, era sabedoria. Há momentos em que o silêncio fala mais que qualquer palavra, porque é nele que Deus trabalha. Curta este vídeo se você quer aprender a confiar em Deus até nos momentos em que ele parece silencioso. Poucos compreendem que o sofrimento de Jesus foi o preço da nossa esperança. Cada ferida, cada gota de sangue, cada lágrima foi a prova do amor mais puro que já existiu. Isaías 53:5 declara: "Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados." O mundo tenta esconder o peso da cruz, porque ela revela o quanto fomos amados. Inscreva-se no canal se você quer nunca esquecer o preço da tua salvação. Outro segredo espiritual é que a vitória de Jesus começou antes da ressurreição. Ela começou quando ele decidiu não desistir. Quando todos o abandonaram, ele permaneceu firme. O inimigo não foi derrotado no túmulo vazio, mas no momento em que Jesus disse: "Pai, seja feita a tua vontade." Essa submissão foi o golpe final contra o mal. Curta este vídeo se você acredita que a obediência é a chave da vitória espiritual. E por fim, a verdade que o mundo tenta esconder: Jesus voltará. Ele prometeu, e suas promessas nunca falham. Em Mateus 24:30 está escrito: "Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória." O mesmo Jesus que veio em humildade voltará em glória.
Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a história ainda não acabou, porque aquele que venceu a cruz virá para reinar para sempre. A verdade oculta na história de Jesus é que cada passo que ele deu foi planejado por amor. Nada aconteceu por acaso, nem o nascimento em uma manjedoura, nem a traição, nem a cruz. Tudo fazia parte de um propósito eterno que apontava para a redenção da humanidade. Desde Gênesis, Deus já havia prometido um Salvador. Em Gênesis 3:15, ele declarou que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa profecia se cumpriu em Cristo. A vinda de Jesus foi o cumprimento de um plano traçado antes da criação do mundo. Curta este vídeo se você acredita que Deus sempre cumpre o que promete, mesmo quando o processo parece caótico. Jesus veio para provar que o amor de Deus não é teórico, é prático. Ele viveu o amor em ação, curando, acolhendo, chorando com os que choravam, celebrando com os que se alegravam. Em João 11:35 está escrito o versículo mais curto e um dos mais profundos da Bíblia. Jesus chorou. Esse detalhe mostra que ele não é indiferente à dor humana. Ele sente com a gente. A verdade que muitos ignoram é que o poder de Jesus é inseparável da sua compaixão. Inscreva-se no canal se você quer conhecer o Deus que não apenas te cura, mas também te entende. Outro aspecto pouco compreendido é que Jesus não buscava multidões, mas transformação. Ele falava em parábolas para que apenas os que realmente tinham sede de verdade compreendessem. Em Mateus 13:13 ele disse: "Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem." Isso significa que o Evangelho não é para quem quer apenas ouvir, é para quem quer mudar. Curta este vídeo se você quer ser alguém que não só ouve a palavra, mas a vive. Jesus também revelou que o reino de Deus é completamente diferente do sistema humano. Enquanto o mundo valoriza poder, status e controle, o reino valoriza humildade, serviço e amor. Em Mateus 5, no Sermão do Monte, ele declarou: "Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que o mundo chama de fraqueza, Deus chama de força." Essa é a verdade que muitos ignoram porque desafia o orgulho humano. Inscreva-se no canal se você quer aprender a viver os valores do reino de Deus em meio a um mundo que perdeu o sentido. Há um mistério poderoso na cruz que o mundo tenta apagar: o sangue de Jesus. Muitos falam sobre o amor de Cristo, mas esquecem que o amor se manifestou através do sacrifício. Em Hebreus 9:22 está escrito: "Sem derramamento de sangue, não há remissão." O sangue de Cristo é o selo da nova aliança, o que nos reconcilia com Deus e nos liberta do peso da culpa. Cada gota derramada foi um grito de amor dizendo: "Você vale o preço." Curta este vídeo se você acredita que o sangue de Jesus ainda tem poder para perdoar e transformar. Jesus também mostrou que o perdão é a força mais poderosa do universo. Enquanto os homens crucificavam, ele orava por eles. Esse ato revela que o perdão é a linguagem de quem vive acima das circunstâncias. Perdoar não é fraqueza, é autoridade espiritual. É a prova de que o mal não venceu o teu coração. Em Mateus 6,14, Jesus ensinou: "Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós." Inscreva-se no canal se você quer aprender a perdoar com a mesma liberdade que Cristo demonstrou na cruz. Outra verdade que poucos reconhecem é que Jesus não foi vencido pela morte. Ele a venceu de dentro. Quando o corpo de Cristo foi colocado no túmulo, parecia o fim, mas o terceiro dia revelou a glória da promessa. O túmulo vazio é o selo do poder divino. Romanos 6:9 afirma: "Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele." Essa é a base da nossa fé, a vitória definitiva sobre o medo e o desespero. Curta este vídeo se você acredita que a ressurreição de Cristo ainda traz vida onde tudo parece perdido. Mas a ressurreição de Jesus também traz um chamado: viver ressuscitado espiritualmente.
Ele não apenas venceu a morte, ele nos convida a vencer a velha vida. Em Romanos 6,4 está escrito: Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim também andemos em novidade de vida. Isso significa que seguir a Cristo é mais do que crer, é nascer de novo. Inscreva-se no canal se você quer viver a nova vida que só Jesus pode dar. Há também uma verdade sobre o poder do Espírito Santo que muitos esquecem. Jesus prometeu que não nos deixaria sozinhos. Em João 14,16 ele disse: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo é a presença viva de Cristo em nós. O mesmo poder que ressuscitou Jesus e agora habita em cada crente. Curta este vídeo se você acredita que o Espírito Santo ainda age e fala hoje. E a última verdade deste bloco é esta: Jesus continua fazendo hoje o que sempre fez, salvando, curando e restaurando. Hebreus 13:8 declara: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Nós é que mudamos a forma de enxergá-lo. E é por isso que precisamos voltar à essência, à simplicidade do Evangelho, ao poder que transforma vidas de dentro para fora. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar de que o mesmo Jesus da Bíblia ainda está vivo e agindo agora. A verdade oculta na história de Jesus é que ele não veio apenas para nos tirar do inferno, mas para nos ensinar a viver o céu aqui na terra. A maioria das pessoas acredita que seguir Jesus é apenas sobre o futuro, sobre a eternidade, mas a mensagem dele é sobre transformação agora. Em João 10:10 ele declarou: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância não tem a ver com riqueza material, mas com plenitude espiritual, paz em meio à dor, esperança em meio ao caos, fé em meio à incerteza. Curta este vídeo se você acredita que Jesus ainda dá vida onde há desespero. Jesus mostrou que o reino de Deus é um reino que começa dentro de nós. Ele ensinou que a verdadeira mudança não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Em Mateus 23:26 ele confrontou os fariseus dizendo: Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. A fé genuína não é maquiagem espiritual, é transformação de caráter. É por isso que seguir Jesus é mais do que frequentar templos, é permitir que ele habite em você. Inscreva-se no canal se você quer que a tua fé se torne vida e não apenas religião. A história de Jesus também revela uma verdade que o mundo moderno tenta esconder: o poder da renúncia. Enquanto o mundo prega siga o seu coração, Jesus disse: negue-se a si mesmo. Em Mateus 16:24 ele afirmou: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso significa que o caminho de Cristo é contra a natureza egoísta humana. Negar a si mesmo não é perder-se, é encontrar-se em Deus. Curta este vídeo se você quer aprender a viver a liberdade que só vem da entrega total. Outro ponto esquecido é que Jesus nunca prometeu uma vida sem dor, mas uma vida com propósito. Ele enfrentou traições, fome, sede, humilhação, e ainda assim nunca desistiu. Em João 16:33 ele disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a verdade que poucos querem ouvir. Não existe vitória sem cruz. O cristão não foge das lutas. Ele vence nelas. Inscreva-se no canal se você quer aprender a transformar dor em testemunho. Há uma verdade espiritual poderosa no modo como Jesus tratava o tempo. Ele nunca se apressava, mesmo diante de urgências humanas. Quando Lázaro morreu, ele esperou 4 dias para ir até o túmulo. E quando chegou, o milagre foi maior do que o esperado. Isso nos ensina que o tempo de Deus não é atraso, é preparo. Em Eclesiastes 3:11 está escrito: Tudo fez formoso em seu tempo. O que parece demora é, na verdade, Deus construindo algo perfeito. Curta este vídeo se você acredita que o tempo de Deus é melhor do que o teu. Jesus também nos revelou o poder da vulnerabilidade. Ele, sendo Deus, chorou,
Se cansou, sentiu medo. No Getsêmane, ele disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte." Mateus 26:38. Mesmo assim ele orou: "Não se faça a minha vontade, mas a tua." Lucas 22:42. A vulnerabilidade de Cristo nos ensina que ser forte não é esconder a dor, é continuar confiando mesmo chorando. Inscreva-se no canal se você quer aprender a transformar fragilidade em fé. Poucos percebem que Jesus também nos ensinou sobre o poder do serviço silencioso. Enquanto muitos buscavam reconhecimento, ele lavou os pés dos discípulos. Em João 13:14 ele disse: "Se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros." O mundo busca palco. Jesus buscava propósito. O verdadeiro seguidor de Cristo é aquele que serve mesmo quando ninguém vê. Curta este vídeo se você acredita que servir é o mais alto ato de grandeza. Outra verdade esquecida é que Jesus viveu uma vida totalmente guiada pelo Espírito Santo. Desde o batismo no Jordão até a cruz, ele se movia em obediência ao Pai. Em Lucas 4:1 está escrito: "E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto." Isso significa que até as provações fazem parte do plano divino. O deserto não é castigo, é treinamento. Inscreva-se no canal se você quer aprender a caminhar com o Espírito mesmo em tempos de provação. Jesus também mostrou que a fé verdadeira não depende do que se vê, mas do que se crê. Quando Tomé duvidou da ressurreição, ele disse: "Bem-aventurados os que não viram e creram." João 20:29. O mundo atual vive de provas, mas o reino de Deus se move por confiança. Crer sem ver é o maior ato de fé e a maior prova de amor. Curta este vídeo se você quer aprender a confiar em Deus, mesmo quando não entende o que Ele está fazendo. E a última verdade deste bloco é esta: Jesus te chama para continuar sua obra. Ele não apenas salvou, Ele enviou. Em João 20:21 ele disse: "Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós." Isso significa que cada cristão é um prolongamento da missão de Cristo na Terra. A história dele continua através de você. O mundo precisa ver Jesus em tuas ações, em tuas palavras, em tua forma de amar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que ser cristão não é assistir à fé, é viver o Evangelho todos os dias. A verdade oculta na história de Jesus é que ele veio não apenas para mudar destinos, mas para revelar o verdadeiro significado de ser humano, segundo o coração de Deus. Jesus viveu sem pecado, mas também viveu em total dependência do Pai, mostrando que a santidade não é um padrão inalcançável, mas um relacionamento profundo com o Criador. Em João 5:19 ele disse: "O Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir o Pai fazer." Isso significa que o segredo do poder de Jesus estava na obediência e na comunhão. Curta este vídeo se você acredita que a verdadeira força espiritual vem da dependência de Deus. Muitos ignoram que a missão de Jesus foi marcada pela compaixão constante. Ele nunca passou por alguém sofrendo sem parar para ajudar. Em Mateus 9:36 está escrito: "E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor." Essa compaixão era mais do que emoção, era ação. Jesus sentia e fazia. Ele curava, alimentava, consolava. O amor dele sempre vinha acompanhado de movimento. Inscreva-se no canal se você quer aprender a viver um amor que se manifesta em atitudes e não apenas em palavras. Jesus também expôs uma verdade que muitos não querem ouvir. O coração humano é enganoso, e é por isso que ele veio para transformá-lo. Em Marcos 7:21 ele disse: "Do coração dos homens procedem os maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios." A transformação que Cristo propõe começa dentro, e é por isso que o Evangelho incomoda, porque ele não muda apenas comportamentos, muda intenções. A graça de Deus não encobre o pecado, ela o destrói. Curta este vídeo
se você acredita que a verdadeira mudança começa no coração. Outra verdade esquecida é que Jesus valorizava pessoas acima de tudo. Ele parava o sermão para curar, mudava de caminho para encontrar alguém, sentava-se com quem ninguém queria. Ele mostrou que cada vida tem valor eterno. Em Lucas 15:4, ele comparou o amor do Pai com o pastor que deixa as 99 ovelhas para buscar uma perdida. Essa parábola revela o que muitos não entendem. O céu se move por amor a um. Inscreva-se no canal se você quer aprender a amar como Cristo, vendo o valor de cada alma. Jesus também mostrou que o verdadeiro poder é o poder sobre si mesmo. Ele tinha autoridade sobre o vento, sobre os demônios, sobre a morte, mas nunca usou o poder para se defender. Quando Pedro cortou a orelha do soldado, ele disse: "Põe a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão." Mateus 26:52. O poder de Cristo estava na mansidão, na capacidade de dominar a si mesmo em meio à injustiça. Curta este vídeo se você acredita que a maior vitória é vencer o próprio ego. Poucos compreendem que Jesus foi o mestre dos improváveis. Ele escolheu pescadores, cobradores de impostos, mulheres esquecidas e pecadores notórios para mudar o mundo. Isso prova que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Em 1 Coríntios 1:27, Paulo diz: "Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias." Isso revela que o critério de Deus é diferente do nosso. O que o mundo despreza, Deus usa para a glória dele. Inscreva-se no canal se você quer ser usado por Deus mesmo sem se achar digno. A vida de Jesus também mostra que a obediência atrai o favor divino. Quando ele se apresentou para ser batizado por João, mesmo sem precisar, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele. Em Mateus 3:17 está escrito: "E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." A aprovação do Pai veio no momento da obediência. Curta este vídeo se você acredita que o céu ainda se abre sobre quem obedece. Outra verdade esquecida é que o deserto não é ausência de Deus, é ambiente de preparação. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto e ali foi tentado. Ele não foi levado pelo inimigo, mas pelo Espírito, porque o deserto revela quem você é quando ninguém está olhando. Em Mateus 4:1 diz: "Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. No deserto ele venceu com a palavra, mostrando que o segredo da vitória está na Escritura." Inscreva-se no canal se você quer aprender a usar a palavra como tua arma em tempos difíceis. Jesus também ensinou que fé e obediência caminham juntas. Muitos pedem milagres, mas poucos estão dispostos a obedecer à instrução. Em João 2:5, nas bodas de Caná, Maria disse: "Fazei tudo quanto ele vos disser." E quando obedeceram, a água virou vinho. Isso mostra que o milagre é fruto da confiança. Curta este vídeo se você acredita que obedecer é o primeiro passo para viver o sobrenatural. E por fim, uma verdade que o mundo tenta calar: Jesus é o único caminho. Ele não disse ser uma opção entre muitas, ele declarou ser o único. Em João 14:6, ele afirmou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim." Essa é a verdade que muitos rejeitam porque ela exige decisão. Seguir Jesus não é uma escolha cultural, é uma entrega total. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que só há um caminho, e esse caminho é Cristo. A verdade oculta na história de Jesus é que ele não apenas veio para te salvar, mas para te ensinar a viver uma vida com propósito, coragem e fé inabalável. Ele não chamou seguidores para uma caminhada fácil, mas para uma jornada de transformação profunda. Em Lucas 9:23, ele disse: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me." Isso mostra que o cristianismo não é uma crença passiva, é uma decisão diária de renunciar ao que é passageiro, para abraçar o que é eterno. Curta este vídeo se você acredita que seguir Jesus
é escolher a vida verdadeira, mesmo que custe tudo. Jesus veio para revelar que o maior milagre não está no que ele faz, mas no que ele é. Ele não veio apenas para curar corpos, mas para restaurar almas. Ele não veio apenas para ressuscitar mortos, mas para trazer vida àqueles que respiram, mas não vivem. Em João 11:25 ele declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O verdadeiro milagre é a transformação interior que muda tudo o que está ao redor. Inscreva-se no canal se você quer experimentar essa vida nova que só Cristo pode oferecer. Outra verdade esquecida é que Jesus não apenas venceu a morte, ele derrotou o medo. O medo é a arma mais poderosa do inimigo, mas a presença de Cristo o dissipa. Quando acalmou a tempestade, ele perguntou aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Marcos 4:40. A fé é o antídoto para o medo. Jesus não prometeu ausência de tempestades, mas prometeu presença constante no meio delas. Curta este vídeo se você acredita que Jesus ainda acalma tempestades, externas e internas. Jesus também mostrou que o reino de Deus é para quem tem coração de criança. Em Mateus 18:3 ele disse: Se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Isso quer dizer que a fé verdadeira é simples, confiante e pura. O mundo complica o que é simples. Jesus simplifica o que o mundo torna pesado. Ser como uma criança é acreditar sem precisar entender tudo. Inscreva-se no canal se você quer redescobrir a pureza de crer com o coração, e não apenas com a razão. A verdade é que Jesus não veio para os perfeitos, mas para os dispostos. Em Marcos 2:17 ele afirmou: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Isso significa que Deus não espera que você seja impecável para se aproximar dele. Ele te chama exatamente como está, porque só ele pode te transformar no que você deve ser. Curta este vídeo se você acredita que a graça é maior do que qualquer culpa. Muitos ignoram que Jesus valorizava a fé silenciosa mais do que as demonstrações públicas de religiosidade. A mulher com fluxo de sangue tocou apenas na orla do manto e foi curada. Ela não pediu reconhecimento, apenas teve fé. Jesus olhou para ela e disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas 8:48. O que Deus procura não é barulho, é confiança. Ele ouve o clamor silencioso do coração sincero. Inscreva-se no canal se você quer fortalecer a fé que se expressa mais com atitudes do que com palavras. Jesus também mostrou que cada queda pode ser um novo começo. Pedro o negou 3 vezes, mas foi o primeiro a correr ao túmulo vazio. A graça de Cristo é sempre maior que a vergonha. Em João 21:17, Jesus perguntou a Pedro: Tu me amas? 3 vezes ele fez a pergunta, e 3 vezes deu uma nova chance. Isso mostra que Deus não desiste de quem falhou. Curta este vídeo se você acredita que ainda há esperança, mesmo depois dos erros. Outra verdade que o mundo tenta apagar é que Jesus veio para nos dar paz, mas não uma paz comum. Ele disse em João 14:27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. A paz de Cristo não depende de circunstâncias. Ela vem de saber quem está no controle. Essa paz não é ausência de luta, é presença de propósito. Inscreva-se no canal se você quer experimentar a paz que o mundo não pode oferecer. Jesus também revelou que o amor verdadeiro é uma escolha, não um sentimento. Em João 15:12, ele ordenou: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor que Jesus ensinou não muda conforme o humor. Ele permanece mesmo quando dói. Amar é carregar a cruz pelo outro. É estender a mão quando o orgulho quer se calar. Curta este vídeo se você acredita que o amor é a linguagem mais poderosa do reino. E a última verdade deste bloco é que Jesus ainda está agindo hoje. Ele não ficou no passado. Ele continua chamando, curando e restaurando vidas. Em Mateus 28:20,
Ele prometeu: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está contigo agora, neste exato momento, falando através desta mensagem. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que Jesus não é apenas uma história. Ele é o Deus vivo que continua transformando corações todos os dias. Poucos percebem que a história de Jesus é também a história do confronto entre o céu e a terra, entre a luz e as trevas. Cada passo dele foi uma declaração de guerra espiritual contra o reino das trevas. Quando nasceu, Herodes tentou matá-lo porque o inimigo sabia que aquele bebê representava o fim do domínio do mal. Em Apocalipse 12:4 está escrito que o dragão se pôs diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o filho assim que nascesse. Desde o princípio, o inferno tentou impedir o plano de Deus, mas nada pode parar o que o Senhor determinou. Curta este vídeo se você acredita que o poder de Deus é maior do que qualquer força contrária que se levante contra a tua vida. A infância de Jesus, embora silenciosa nas Escrituras, revela algo profundo. Deus trabalha em silêncio antes de manifestar o extraordinário. Foram 30 anos de anonimato antes de 3 anos de ministério. Isso mostra que os grandes propósitos de Deus amadurecem no oculto. Em Isaías 49:2 está escrito: Na sombra da sua mão me escondeu. Jesus foi escondido para ser preparado, e o mesmo acontece conosco. Antes de Deus nos usar, Ele nos molda. Inscreva-se no canal se você entende que o silêncio de Deus não é ausência, é treinamento para o propósito. Quando Jesus foi batizado, o céu se abriu, o Espírito desceu e o Pai falou: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3:17. Essa é uma das verdades mais ignoradas do Evangelho. Jesus começou o ministério a partir da identidade, não da aprovação humana. Ele não precisou de aplausos, porque já tinha a voz do Pai. E é isso que o inimigo tenta roubar de cada crente: a certeza de quem é em Deus. Curta este vídeo se você quer viver a fé com identidade e não com insegurança. O deserto de Jesus também revela um segredo profundo. O diabo não teme quem fala de Deus, teme quem vive o que Deus diz. O inimigo citou versículos, mas Jesus respondeu com fé e obediência. Em Mateus 4:4 ele disse: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A tentação de Cristo não era sobre fome, era sobre dependência. O diabo queria que ele resolvesse sozinho o que só o Pai poderia prover. Inscreva-se no canal se você entende que o poder está em depender de Deus, mesmo quando o deserto parece não ter fim. Há também um detalhe espiritual no ministério de Jesus que muitos passam despercebidos. Ele sempre restaurava antes de ensinar. Primeiro curava, depois instruía. Isso mostra que o amor vem antes da doutrina. Em Marcos 1:41, ao ver o leproso, Jesus o tocou e disse: Quero, ser limpo. Antes de curar o corpo, ele curou a alma daquele homem tocando o intocável. Essa é a essência do Evangelho: tocar onde ninguém mais quer tocar. Curta este vídeo se você acredita que o amor verdadeiro é aquele que se aproxima mesmo quando o mundo se afasta. Jesus também quebrou barreiras culturais e religiosas. Quando conversou com a mulher samaritana, ele quebrou séculos de preconceito. Em João 4:9 ela perguntou: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus respondeu oferecendo água viva. Isso revela que o Evangelho ultrapassa limites humanos e alcança o improvável. Inscreva-se no canal se você quer viver uma fé que ultrapassa muros e se manifesta em amor. A escolha dos discípulos também contém uma verdade ignorada. Ele não chamou teólogos, chamou trabalhadores, pescadores, cobradores de impostos, homens comuns. Isso mostra que Deus não procura capacidade, procura disponibilidade. Em João 15:16 ele disse: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ele transforma o ordinário em extraordinário. Curta este vídeo se você acredita que Deus pode te usar exatamente como você é. Outro segredo pouco falado
é que Jesus não realizou milagres para provar poder, mas para revelar o caráter do Pai. Cada cura era um sinal do amor de Deus, não um show de fé. Em João 9:3, quando os discípulos perguntaram sobre o cego de nascença, ele respondeu: nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Isso significa que até as dores da vida podem se tornar palco da glória divina. Inscreva-se no canal se você acredita que até tua ferida pode ser usada para mostrar o poder de Deus. Jesus também mostrou que o reino de Deus não é sobre aparência, é sobre essência. Em Mateus 23:27, ele disse aos fariseus: ai de vós, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos. O cristianismo de Jesus é o do coração transformado, não o da imagem perfeita. Curta este vídeo se você quer viver uma fé verdadeira, que agrada a Deus e não aos homens. E por fim, uma das verdades mais fortes e esquecidas: Jesus nunca veio apenas para te dar o que você quer. Ele veio para te tornar quem você deve ser. O Evangelho não é uma promessa de conforto, é um chamado para amadurecimento. Em Efésios 4:13, diz que o propósito é chegarmos à estatura de varão perfeito. O processo dói, mas o resultado é divino. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o amor de Deus não é para te mimar, é para te moldar. A verdade que muitos ainda não compreenderam sobre a história de Jesus é que ele não apenas veio para falar sobre o reino de Deus, mas para introduzi-lo na terra através da própria vida. Cada palavra, cada gesto, cada olhar dele era a manifestação visível de um reino invisível. Quando curava, o reino chegava. Quando perdoava, o reino se estabelecia. Quando amava, o reino se expandia. Em Lucas 17:21, ele declarou: o reino de Deus está dentro de vós. Isso significa que o propósito de Cristo não era inaugurar uma estrutura, mas despertar uma realidade espiritual dentro de cada coração. Curta este vídeo se você acredita que o reino de Deus não é um lugar distante, mas uma presença viva dentro de você. A caminhada de Jesus pela terra foi o modelo perfeito de como o céu se manifesta no meio da humanidade. Ele tocava os intocáveis, ouvia os esquecidos e restaurava os que o mundo rejeitava. Em cada milagre havia um ensinamento, em cada confronto uma lição espiritual. Quando perdoou os que o crucificaram, ensinou o amor incondicional. Quando lavou os pés dos discípulos, mostrou que a grandeza verdadeira está em servir. Em João 13:15, ele afirmou: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E essa é uma das verdades mais negligenciadas. Jesus não veio apenas para ser adorado, mas para ser seguido no modo de viver. Inscreva-se no canal se você quer aprender a seguir o Mestre não apenas com palavras, mas com atitudes que transformam. Jesus também nos revelou o poder da presença. Ele não precisava gritar para mudar corações. Sua simples presença bastava. A paz que emanava dele fazia o medo desaparecer. Em Marcos 4:39, no meio da tempestade, bastou que dissesse: cala-te, aquieta-te, e o vento cessou. Esse momento não foi apenas sobre o controle da natureza, mas sobre o domínio espiritual da calma. Ele mostrou que o verdadeiro poder não é o de controlar as circunstâncias, mas o de permanecer em paz mesmo quando elas se levantam. Curta este vídeo se você acredita que a presença de Jesus ainda acalma as tempestades da alma. Outro aspecto profundo da jornada de Cristo é que ele nunca se deixou guiar pela urgência humana, mas pela vontade divina. Quando todos queriam apressá-lo, ele esperava o tempo do Pai. Quando todos queriam que ele se calasse, ele falava no momento exato. Essa sincronia perfeita entre obediência e propósito revela que Jesus não era movido por emoções, mas por revelação. Em João 5:30 ele disse: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo.
A vida de Cristo nos ensina que viver guiado por Deus é melhor do que correr pelo impulso das circunstâncias. Inscreva-se no canal se você quer aprender a caminhar na cadência divina e não na ansiedade do mundo. Jesus também nos ensinou sobre o valor da vulnerabilidade espiritual. Ele, o Filho de Deus, não escondeu suas lágrimas, não disfarçou suas angústias, não negou sua humanidade. Em João 12:27 ele declarou: Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Essa é uma das verdades mais libertadoras. Deus não espera que sejamos fortes o tempo todo. Ele se manifesta justamente na fraqueza. Quando Jesus chorou, o céu se moveu. Quando se entregou, o mundo foi salvo. Curta este vídeo se você entende que reconhecer sua fraqueza não te afasta de Deus, mas te aproxima dele. Muitos também ignoram que Jesus, em toda a sua missão, nunca buscou glória pessoal. Mesmo quando multidões o exaltavam, ele se retirava para orar. Em Mateus 14:23 está escrito: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Essa atitude revela que a fonte da força espiritual de Cristo era a intimidade com o Pai. Ele não buscava a aprovação das pessoas, mas conexão com o céu. E esse é o segredo que o mundo moderno esqueceu. O poder da vida espiritual não nasce da exposição, mas do secreto. Inscreva-se no canal se você quer aprender a encontrar Deus no silêncio, onde Ele mais fala. Outra verdade que poucos percebem é que Jesus nunca se deixou definir pelas expectativas alheias. Todos esperavam um rei político, mas ele veio como servo. Todos esperavam um libertador armado, mas ele trouxe o poder do amor. Isaías 53:2 descreve que não tinha aparência nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele não veio para impressionar, veio para transformar. Essa é uma lição essencial para quem quer seguir seus passos. Não é a aparência que muda o mundo, é a essência moldada por Deus. Curta este vídeo se você acredita que a autenticidade é mais poderosa do que qualquer aparência. Jesus também mostrou que o verdadeiro milagre acontece quando a fé se encontra com a obediência. No casamento em Caná, o vinho acabou, e Maria disse aos servos: Fazei tudo quanto ele vos disser. João 2:5. E quando eles obedeceram, a água se transformou em vinho. O poder não estava na água, mas na obediência. A fé verdadeira sempre se manifesta em ação. Inscreva-se no canal se você quer viver milagres nascidos da obediência e não apenas da expectativa. Há uma verdade espiritual oculta no modo como Jesus tratava as pessoas feridas. Ele não via pecadores, via almas em potencial. Quando encontrou a mulher adúltera, não a condenou, mas também não a justificou. Disse: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. João 8:11. Esse equilíbrio entre graça e verdade é o que o mundo moderno perdeu. Jesus não veio trazer permissividade, veio trazer libertação. Curta este vídeo se você acredita que a verdadeira graça transforma e não apenas perdoa. E finalmente, há um aspecto profundo que atravessa toda a história de Jesus e que muitos ainda ignoram. Ele não veio para mudar circunstâncias, mas para mudar destinos. Quando ele diz, segue-me, está oferecendo muito mais que uma direção. Está oferecendo um novo propósito. Seguir Jesus é aceitar o convite de reescrever a própria história com as palavras do céu. Em 2 Coríntios 5:17 está escrito: Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E é essa novidade de vida que ainda transforma corações até hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que a história ainda não acabou, porque Jesus ainda está escrevendo capítulos de esperança em quem decide segui-lo. Há uma verdade oculta na história de Jesus que muitos negligenciam. Ele veio não apenas para restaurar a ligação do homem com Deus, mas também para restaurar a verdadeira identidade do homem em Deus. Desde o Éden, a humanidade tem vivido uma crise de identidade.
tentando se definir por posses, aparência e status. Jesus veio para devolver ao ser humano a consciência de que ele é filho. Em João 1,12 está escrito: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa filiação é o maior milagre da graça. Jesus veio nos lembrar de que não somos escravos das circunstâncias, mas herdeiros das promessas. Curta este vídeo se você acredita que Deus te vê como filho e não como fracasso. Outra verdade pouco falada é que Jesus não apenas curava corpos, ele restaurava destinos. Quando curou o paralítico de Cafarnaum, não apenas o levantou da maca, mas lhe devolveu propósito e dignidade. Em Marcos 2,11 ele disse: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. A cura física foi apenas a expressão de uma cura interior mais profunda. Isso nos ensina que o poder de Cristo vai além daquilo que vemos. Ele cura onde ninguém mais consegue tocar. Inscreva-se no canal se você quer viver a restauração completa que Jesus oferece. Jesus também ensinou que a fé não é um refúgio para escapar dos problemas, mas uma força para enfrentá-los. Quando chamou Pedro para andar sobre as águas, ele sabia que o vento sopraria forte, mas quis provar que a fé não depende da calmaria, depende do foco. Em Mateus 14:30, quando Pedro começou a afundar, clamou: Senhor, salva-me. E Jesus o segurou. Isso mostra que a fé vacila quando olhamos para o medo, mas se fortalece quando olhamos para o Mestre. Curta este vídeo se você quer manter o olhar fixo em Jesus, mesmo em meio à tempestade. Uma das verdades mais transformadoras da história de Cristo é que ele veio para ensinar que a grandeza está na renúncia. O mundo valoriza quem conquista, mas Jesus valorizou quem se entrega. Em Marcos 8:35 ele afirmou: Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Ele mostrou que a verdadeira vitória não está em vencer os outros, mas em vencer a si mesmo. Inscreva-se no canal se você quer aprender a viver a vitória que nasce da entrega total a Deus. Outro segredo da vida de Jesus é que ele enxergava a eternidade em cada ato do cotidiano. Um copo de água dado a alguém, um perdão oferecido, um gesto de compaixão. Tudo tinha valor eterno. Em Mateus 25:40 ele disse: Em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Essa é a essência do Evangelho que o mundo esqueceu. Servir é o maior ato de adoração. Curta este vídeo se você acredita que cada ato de amor é um reflexo do próprio Cristo. Jesus também revelou que o reino de Deus cresce no silêncio, como uma semente que germina sem ser vista. Ele ensinou isso em Marcos 4:26. O reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra, e dorme e se levanta, e a semente brota e cresce, sem que ele saiba como. Isso significa que mesmo quando você não vê nada acontecendo, Deus está agindo. O invisível de hoje prepara o milagre de amanhã. Inscreva-se no canal se você quer aprender a confiar no processo de Deus, mesmo quando parece que nada está acontecendo. A compaixão de Jesus é outra verdade poderosa. Ele não apenas via a multidão, ele sentia por ela. Em Mateus 14:14 está escrito: E saindo Jesus, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, e curou os seus enfermos. Essa compaixão não era uma emoção passageira. Era um reflexo do coração de Deus que não suporta ver o sofrimento humano sem agir. Curta este vídeo se você acredita que o amor de Deus ainda alcança os que o mundo esqueceu. Há também uma dimensão espiritual na forma como Jesus enfrentava o mal. Ele não reagia com ódio, mas com autoridade e mansidão. Quando foi traído, não se defendeu. Quando foi acusado, não retrucou. Quando foi ferido, orou por quem o feriu. Em 1 Pedro 2:23 está escrito: Sendo injuriado, não injuriava. Padecendo, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Essa é a força da fé: vencer sem se corromper. Inscreva-se no canal se você quer aprender a responder o mal com o poder do bem.
Jesus também mostrou que o verdadeiro discipulado é caminhar mesmo sem entender. Os discípulos nem sempre compreendiam suas palavras, mas permaneceram com ele. Em João 6,68, quando muitos o deixaram, Pedro declarou: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Essa é a fé madura, aquela que segue mesmo sem ver o fim do caminho. Curta este vídeo se você acredita que continuar crendo é o maior ato de amor a Deus. E por fim, há uma verdade que muitos ainda resistem em aceitar. Jesus continua chamando pessoas simples para fazer coisas extraordinárias. Ele não procura perfeitos, procura disponíveis. Ele não escolhe pelo currículo, escolhe pelo coração. Em 1 Samuel 16:7, o Senhor disse a Samuel: O homem vê o exterior, porém o Senhor olha o coração. Essa é a base do reino. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o chamado de Deus não é sobre merecimento, mas sobre graça. A verdade oculta na história de Jesus que muitos ainda não compreenderam é que ele não veio apenas para mudar destinos, mas para revelar o poder da obediência. Cada passo, cada gesto, cada silêncio de Cristo estava alinhado à vontade do Pai. Em João 6,38 ele disse: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus viveu em total rendição, mostrando que a verdadeira liberdade está em obedecer a Deus. Enquanto o mundo confunde obediência com fraqueza, o céu a reconhece como o maior ato de poder. Curta este vídeo se você acredita que seguir a vontade de Deus é a chave da vitória espiritual. Outra verdade que poucos percebem é que Jesus viveu o que pregou. Ele não apenas ensinava sobre perdão, ele perdoava. Não apenas falava sobre amor, ele amava. Não apenas prometia paz, ele era a própria paz. Em Mateus 11:29 ele disse: Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A mansidão de Jesus não era ausência de força, mas controle total sobre ela. Ele poderia ter convocado legiões de anjos, mas escolheu o caminho da cruz. Essa escolha é a essência do Evangelho. Poder sob domínio. Inscreva-se no canal se você quer aprender a viver a fé com a mesma força calma de Cristo. Jesus também nos ensinou que a fé não é apenas acreditar que Deus pode, mas confiar que Ele quer. Quando o leproso se aproximou dele e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus respondeu: Quero ser limpo. Mateus 8:3. Essa resposta ecoa até hoje. Deus quer restaurar, quer libertar, quer reerguer. A dúvida não está no querer de Deus, mas na disposição humana de se aproximar. Curta este vídeo se você acredita que Deus ainda diz "quero" sobre tua vida. Há uma profundidade espiritual na forma como Jesus enxergava o sofrimento. Ele sabia que a dor é o solo onde o propósito floresce. Em João 12:24 ele declarou: Se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. A morte de Cristo foi o plantio da salvação. O que parecia fim era apenas o início de algo maior. Assim é com quem crê. O que hoje parece perda é, na verdade, o nascimento de uma colheita eterna. Inscreva-se no canal se você quer aprender a enxergar propósito até nas perdas. Jesus também revelou que a fé verdadeira não se mede pela ausência de medo, mas pela decisão de continuar apesar dele. No Getsemane, ele suou sangue, sentiu angústia e confessou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Lucas 22:42. Ainda assim completou: Não se faça a minha vontade, mas a tua. Esse é o coração do Evangelho. Coragem não é não temer, é confiar no meio do temor. Curta este vídeo se você acredita que até a tua fraqueza pode se tornar força nas mãos de Deus. Outra verdade ignorada é que Jesus não veio trazer religião, ele veio trazer reconciliação. A religião cria muros, Cristo constrói pontes. Quando o véu do templo se rasgou após sua morte,
Foi o sinal de que o acesso ao Pai estava aberto. Em Hebreus 10:19 diz: tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Isso significa que não há mais intermediários, porque o próprio Cristo é o caminho. Inscreva-se no canal se você quer viver um relacionamento real com Deus e não apenas um ritual. Jesus também nos ensinou sobre o poder da espera. Ele esperou 30 anos para iniciar o ministério e, mesmo após a ressurreição, esperou 40 dias para ascender aos céus. Isso mostra que a espera não é atraso, é alinhamento. Em Abacuque 2:3 está escrito: ainda que demore, espera, porque certamente virá. A paciência de Cristo nos ensina que o tempo de Deus é o tempo perfeito. Curta este vídeo se você acredita que cada atraso de Deus é uma forma de te preparar para o melhor. Poucos percebem que Jesus valorizava o simples. Ele via grandeza em gestos pequenos. Uma viúva dando 2 moedas, uma criança oferecendo 5 pães, uma mulher ungindo seus pés. Em Marcos 12:43 ele disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que lançaram ofertas no gasofilácio. Isso mostra que, para Deus, o valor não está na quantidade, mas na intenção. Inscreva-se no canal se você quer aprender a enxergar o extraordinário no simples. Há também uma verdade revelada no modo como Jesus lidava com as multidões. Ele nunca se impressionou com o número de seguidores, porque sabia que nem todos estavam ali por fé. Em João 6:26 ele disse: vós me buscais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Cristo não quer multidões que o admiram, quer discípulos que o obedecem. Curta este vídeo se você quer ser discípulo e não apenas espectador da fé. E por fim, há uma verdade eterna que atravessa os séculos. Jesus não veio apenas para morrer por você, mas para viver em você. Ele não está distante. Ele habita em cada coração que o recebe. Em Gálatas 2:20, Paulo declarou: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso significa que o Evangelho não é uma história sobre ele, é uma realidade dentro de nós. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Jesus não está longe. Ele está vivo, dentro de quem crê, transformando tudo o que toca. A verdade que muitos ainda não enxergaram na história de Jesus é que ele não veio apenas para revelar o amor de Deus, mas para mostrar o custo desse amor. O amor que ele trouxe não é um sentimento passageiro, é uma decisão eterna. Ele amou quando foi traído, amou quando foi negado, amou quando foi abandonado. Em João 13:1 está escrito: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse é o tipo de amor que o mundo não entende, o amor que permanece mesmo quando não é correspondido. Curta este vídeo se você acredita que o amor de Jesus ainda alcança mesmo os corações mais distantes. Jesus também revelou que o sofrimento faz parte da jornada de quem quer cumprir o propósito divino. Ele não fugiu da dor, ele a transformou em redenção. Quando foi açoitado, quando carregou a cruz, quando foi coroado com espinhos, ele não reagiu com ódio, reagiu com perdão. Em Isaías 53:5 está escrito: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Cada ferida era um ato de amor, cada gota de sangue uma semente de salvação. Inscreva-se no canal se você acredita que até a dor pode ser usada por Deus para gerar vida. Outra verdade ignorada é que Jesus não veio apenas para te salvar do inferno, mas para te ensinar a viver o céu na terra. Em Mateus 6:10, ele ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O céu não é um destino distante, é uma realidade que começa dentro de quem vive a vontade de Deus. O reino de Deus não é um lugar, é uma presença. Curta este vídeo se você acredita que o céu começa no coração transformado por Cristo. Jesus também mostrou que a verdadeira liderança é o serviço. Enquanto os reis deste mundo buscam tronos, ele escolheu a toalha e a bacia. Em João 13:14, ele disse: ora,
Se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Ele nos ensinou que liderar é descer, que servir é o maior poder. O reino de Deus é o oposto do mundo. Quem se humilha é exaltado. Quem serve é honrado. Inscreva-se no canal se você quer aprender a servir com o coração de Cristo. Há uma verdade espiritual no silêncio de Jesus durante o julgamento. Ele tinha poder para se defender, mas escolheu o silêncio porque sabia que a vontade de Deus falava mais alto do que qualquer justificativa. Em Isaías 53:7 está escrito: foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Esse silêncio não foi fraqueza, foi sabedoria. Às vezes, o maior ato de fé é calar quando tudo dentro de você quer reagir. Curta este vídeo se você acredita que até o silêncio pode ser uma arma nas mãos de Deus. Jesus também nos mostrou que o perdão é o remédio para a alma ferida. Mesmo na cruz, em meio à dor, ele olhou para os que o crucificavam e disse: Pai, perdoa-lhes. Lucas 23:34. Esse perdão libertou o mundo. Ele nos ensinou que perdoar não é aprovar o erro, é soltar o peso. O perdão não muda o passado, mas muda o futuro. Inscreva-se no canal se você quer aprender a viver leve, perdoando como Cristo perdoou. Outra verdade que o mundo ignora é que Jesus valorizava o arrependimento acima de qualquer aparência de santidade. Quando contou a parábola do filho pródigo, revelou o coração do pai que corre ao encontro do arrependido. Em Lucas 15:20 está escrito: vendo-o, o pai correu e o abraçou. O pai não esperou explicações, ele apenas recebeu o filho de volta. É isso que Jesus faz até hoje. Ele não espera a perfeição, ele espera a rendição. Curta este vídeo se você acredita que Deus ainda abraça quem decide voltar. Jesus também ensinou que a fé é um movimento, não uma emoção. Quando o centurião disse: dize somente uma palavra e o meu servo sarará. Mateus 8:8. Jesus se admirou da fé daquele homem. Ele não pediu sinais, não exigiu provas, apenas confiou. A fé verdadeira não precisa ver para agir, precisa apenas ouvir e obedecer. Inscreva-se no canal se você quer ter uma fé que se move mesmo quando tudo parece parado. Há também uma lição poderosa na forma como Jesus via o futuro. Ele falava do reino que viria, mas sempre com urgência no presente. Em João 9:4 ele disse: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Isso mostra que a fé não é apenas esperança no amanhã, é compromisso com o agora. Curta este vídeo se você quer viver uma fé ativa, que age hoje e não espera o amanhã. E por fim, há uma verdade que o mundo moderno tenta apagar. Jesus voltará. Ele prometeu, e suas promessas nunca falham. Em Mateus 24:30 está escrito: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. O mesmo Jesus que veio em humildade voltará em majestade. O mesmo que foi julgado virá para julgar. E nesse dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a história ainda não acabou, porque o Rei está voltando, e quem permanece firme com Ele verá a glória eterna de Deus. A verdade profunda na história de Jesus que muitos não percebem é que Ele não veio apenas para ensinar o amor de Deus, mas para demonstrar o poder da entrega. Desde o nascimento até a cruz, tudo em Jesus foi rendição à vontade do Pai. Ele nasceu em simplicidade, viveu em humildade e morreu em obediência. Em Filipenses 2:8 está escrito: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que parecia fraqueza foi a maior demonstração de força que o mundo já viu. Curta este vídeo se você acredita que a verdadeira vitória está em se entregar completamente a Deus. Jesus também mostrou que o poder de Deus se manifesta onde há fé genuína. Quando a mulher do fluxo de sangue o tocou, ele disse: filha, a tua fé te salvou. Marcos 5:34.
Não foi o toque físico que gerou o milagre, foi o toque da fé. Isso revela que o céu responde não ao desespero, mas à confiança. A fé é o idioma do reino, e quem aprende a falar esse idioma experimenta o impossível. Inscreva-se no canal se você acredita que a fé ainda move o coração de Deus e transforma a realidade. Outra verdade que poucos compreendem é que Jesus veio para redefinir o que é poder. No mundo, poder significa dominar. No reino, poder significa servir. Ele curou sem buscar aplausos, ensinou sem esperar reconhecimento e deu a vida sem exigir gratidão. Em Mateus 20:28 ele disse: "O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos." Esse é o poder que vence o orgulho, o poder do amor em ação. Curta este vídeo se você quer aprender a liderar servindo como Jesus. A história de Jesus também revela que a fé verdadeira não se alimenta de resultados, mas de relacionamento. Muitos o seguiam pelos milagres, mas poucos o seguiam pela presença. Quando os pães acabaram, muitos se foram, mas os que permaneceram experimentaram o alimento eterno. Em João 6:35 ele declarou: "Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome." Jesus não quer ser apenas uma bênção momentânea. Ele quer ser o sustento diário da alma. Inscreva-se no canal se você quer buscar a presença e não apenas o milagre. Há uma verdade divina no modo como Jesus enfrentava as adversidades. Ele nunca reagia no mesmo espírito da oposição. Quando o insultavam, respondia com graça. Quando o rejeitavam, respondia com compaixão. Em Romanos 12:21 diz: "Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem." Essa foi a essência da cruz: o amor respondendo ao ódio, a luz vencendo as trevas. Curta este vídeo se você acredita que o bem ainda é mais poderoso do que qualquer injustiça. Outra lição esquecida é que Jesus valorizava o tempo com o Pai mais do que qualquer sucesso público. Ele se retirava para orar mesmo quando as multidões o procuravam. Em Lucas 5:16 está escrito: "Ele, porém, retirava-se para lugares desertos e orava." Isso nos ensina que a força espiritual não nasce da exposição, mas da intimidade. A oração não era um ritual para Jesus, era o oxigênio da alma. Inscreva-se no canal se você quer aprender a viver uma fé que nasce no secreto com Deus. Jesus também nos mostrou que a compaixão é o centro da vontade de Deus. Quando viu a multidão faminta, ele não apenas pregou, alimentou. Quando viu os doentes, não apenas orou, curou. Quando viu os tristes, não apenas consolou, chorou com eles. Em João 11:35 está escrito: "Jesus chorou." Esse versículo, o mais curto da Bíblia, revela a profundidade do coração divino, um Deus que sente, que se importa, que participa da dor humana. Curta este vídeo se você acredita que a compaixão ainda é a linguagem mais poderosa da fé. Uma das verdades mais impactantes da vida de Cristo é que ele nunca desistiu de ninguém. Pedro o negou, Tomé duvidou, Judas o traiu, e ainda assim, ele amou todos até o fim. Em João 21:17, após a queda de Pedro, Jesus perguntou: "Tu me amas?" E o restaurou. Essa pergunta continua ecoando para cada pessoa que falhou. Tu me amas? Jesus não desiste, ele recomeça. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus ainda dá novas chances aos que se arrependem. Outra revelação que poucos entendem é que Jesus mostrou que a fé e o sofrimento não são opostos, são aliados. A cruz não foi o fim da fé, foi a expressão mais pura dela. Em Hebreus 12:2 diz: "Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz." Isso mostra que o sofrimento pode ser o palco onde Deus revela sua glória. Curta este vídeo se você acredita que até o sofrimento pode se tornar instrumento da graça. E por fim, há uma verdade eterna que resume toda a história de Jesus. Ele é a prova viva de que o amor vence tudo. Nem a traição, nem o abandono, nem a morte puderam deter o amor dele.
A cruz foi o ponto onde a humanidade viu o pior do homem e o melhor de Deus. E o túmulo vazio é a assinatura do céu declarando que o amor sempre vence. Em Romanos 8:38 está escrito: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que o amor de Jesus é invencível, eterno e pessoal. E ainda hoje, ele está dizendo: levanta-te, porque o amor ainda está vivo. A verdade que muitos nunca perceberam sobre a história de Jesus é que ele não veio para criar seguidores passivos, mas discípulos transformadores. O cristianismo que ele iniciou não era feito de espectadores, mas de pessoas que carregariam o mesmo fogo do Espírito. Em João 14:12 ele declarou: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Essa promessa não é simbólica, é literal. Jesus confiou a nós a continuidade do seu ministério. Ele não apenas salvou o homem, ele transferiu autoridade ao homem. Curta este vídeo se você acredita que ainda existe poder naqueles que andam em nome de Jesus. Outra verdade que muitos negligenciam é que o sacrifício de Cristo começou muito antes da cruz. Ele se esvaziou da glória celestial, aceitou limitações humanas e viveu entre pecadores sem jamais pecar. Em 2 Coríntios 8:9 está escrito: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre. O céu se curvou até a terra, e o Criador caminhou entre sua criação. Isso mostra que a maior força de Deus não está em dominar, mas em se entregar. Inscreva-se no canal se você quer aprender a viver uma fé que reflete essa entrega divina. Jesus também revelou que o reino de Deus não se manifesta com aparência, mas com poder interior. Ele disse em Mateus 13:31 que o reino é como uma semente de mostarda, pequena, mas cheia de potencial. Isso significa que Deus não precisa de grandezas para começar algo extraordinário. Ele usa o improvável, o pequeno, o esquecido, o desprezado. A semente do reino cresce dentro daqueles que escolhem crer, mesmo quando tudo parece contrário. Curta este vídeo se você acredita que Deus está fazendo algo poderoso crescer dentro de você. Há uma verdade espiritual no modo como Jesus tratava os inimigos. Ele nunca os combateu com violência, mas com propósito. Quando Pilatos o interrogou, ele ficou em silêncio porque sabia que o julgamento terreno não podia mudar o decreto eterno. Em João 19:11 ele respondeu: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Jesus estava dizendo que até os planos do inimigo estão sob controle de Deus. Essa é a confiança de quem conhece o Pai. Nada foge das suas mãos. Inscreva-se no canal se você quer aprender a confiar em Deus até nos dias em que o inimigo parece vencer. Outra verdade poderosa é que Jesus sempre via o invisível. Enquanto o mundo via pecadores, ele via futuros apóstolos. Onde o mundo via ruínas, ele via promessas. Quando olhou para Simão, disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16:18. Isso mostra que Jesus não chama pelo que somos, mas pelo que podemos nos tornar em suas mãos. Curta este vídeo se você acredita que Deus ainda enxerga grandeza onde o mundo só vê falha. Jesus também nos ensinou que a verdadeira riqueza é viver em dependência total do Pai. Ele não acumulou bens, não buscou conforto, não teve onde reclinar a cabeça, mas tinha o que o dinheiro jamais pode comprar: a presença de Deus. Em Mateus 6:33, ele ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso revela que quando o reino é prioridade, tudo o mais se encaixa. Inscreva-se no canal se você quer aprender a colocar o céu em primeiro lugar na tua vida. Outra verdade esquecida é que Jesus sempre valorizou a fé simples. Ele disse que bastava uma fé do tamanho de um grão de mostarda para mover montanhas. Em Mateus 17:20 ele afirmou: nada vos será impossível. Isso significa que não é o tamanho da fé que importa,
mas o tamanho do Deus em quem depositamos essa fé. Uma fé pequena em um Deus grande é mais poderosa do que uma fé grande em si mesmo. Curta este vídeo se você acredita que uma semente de fé pode transformar tua história. Há também uma dimensão divina na maneira como Jesus via o tempo. Ele nunca se adiantava, nunca se atrasava. Quando Lázaro morreu, disseram que era tarde demais, mas Jesus chegou exatamente na hora certa para provar que com Deus nunca é o fim. Em João 11:43 ele gritou: Lázaro, vem para fora. E a morte se curvou diante da voz do Criador. Essa é a verdade que muitos esquecem. O tempo de Deus é perfeito, e a espera nunca é em vão. Inscreva-se no canal se você acredita que o tempo de Deus vai ressuscitar aquilo que parecia perdido. Jesus também revelou que a cruz, embora símbolo de dor, é o maior ato de amor. Ele transformou o instrumento de tortura em porta de esperança. Em Gálatas 6:14, Paulo disse: Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O que era vergonha se tornou vitória. A cruz mostra que até o sofrimento pode ser transformado em glória quando é entregue a Deus. Curta este vídeo se você acredita que o poder da cruz ainda muda destinos. E por fim, há uma verdade que permanece viva até hoje. Jesus continua chamando. Ele não está preso no passado. Ele está presente no agora, convidando cada pessoa a se levantar e segui-lo. Em Apocalipse 3:20 ele diz: Eis que estou à porta e bato. O Salvador ainda espera que o coração se abra. O mesmo Jesus que andou nas estradas da Galileia hoje, caminha pelas estradas da alma humana. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Cristo não desistiu dele. Ele ainda bate à porta, e quem abrir, verá a glória de Deus se manifestar em sua vida.